Bora ler a Bíblia hoje? Mais 1% do seu dia, aqueles 15 minutinhos que você tira para Deus. Tenho certeza que vão ser os melhores 15 minutos do seu dia. E certamente serão os que vão edificar a sua vida e que você vai estar trabalhando para juntar tesouros no céu. Continuando nossa jornada por Lucas, Evangelho de Lucas, que nós temos caminhado e aprendido bastante. Nós já estamos no capítulo 17. Ontem nós falamos sobre 3 palavras muito importantes na nossa caminhada. Lembra? Pecado, perdão e fé. E hoje Jesus continua ensinando. No capítulo 17 nós temos vem por aí mais uns 3 grandes ensinos. Uns 3 grandes ensinos. Acho que hoje a gente fala um, talvez 2, e o último sobre o reino de Deus. Nós falaremos em seguida. Mas eu quero te convidar a abrir tua Bíblia, lá no capítulo 17, para que o Senhor já esteja trabalhando aí os nossos corações, né? Preparando as nossas mentes, para entender o que Ele vai falar com a gente hoje. É sempre assim, é na dependência dEle, do Espírito Santo. Não é na minha capacidade, não é na sua capacidade, mas é na revelação dEle. Afinal, nós vamos descobrir hoje que nós nada somos. Somos meros trabalhadores, que quando fazemos algo, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Vamos acompanhar? Capítulo 17, versículo 7. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura e cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Você concorda? De fato, Jesus está falando algo que não era comum só naquele tempo. Hoje em dia, né, nós temos esse escalonamento, né, de empregador, empregado, patrão, empregado, né? E quando o empregado faz a função dele, né, a nossa contrapartida hoje é o salário, né? Mas na maioria das vezes é isso: prestação de serviço, salário. Vamos ver o que Jesus continua ensinando a partir do verso 10. Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. O que será que Jesus quis dizer quando ele trouxe essa comparação, né? Façam de contas que vocês são esse empregado que vai, obedece à ordem do patrão e quando volta, ele continua sendo orientado pelo patrão, o patrão continua dando ordens e ele continua obedecendo, né? Por que ele faz isso? Porque ele é um empregado e não fez nada além do seu dever. Eu não sei se você já ouviu essa frase que eu vou falar agora. Quem é filho certamente já ouviu e quem é mãe certamente já falou. Mamãe, eu já fiz coisa fulana de tal. Tu não fez mais do que a tua obrigação. Não é não? Você já ouviu isso? Em outras palavras, de forma mais educada, foi isso que Jesus quis dizer. Jesus está atacando com esse texto, gente, a vanglória, a autopromoção, aquela pessoa que tudo que faz, às vezes tão pouquinho, quer logo mostrar que fez. Aquela pessoa que é muito serva de Deus e muito obediente a Deus e trabalha muito para Deus e quer mostrar que faz isso. Isso é muito comum, né? É verdade que existem pessoas que se dedicam a sua vida inteira para Deus, né? Trabalham muito, estão na obra, envolvidas, né? Glória a Deus por essas pessoas, né? E nem todas chamam para si esse holofote, né? Essa mídia toda para si. Não, eles querem que as pessoas olhem para Deus. Mas existem pessoas em todos os lugares
que tendem a trazer para si a vanglória, né? Essa questão de partidarismo, essa questão de status, de mostrar que faz mais, né? E é isso que Jesus está condenando, né? Nós não devemos nos orgulhar pelas obras que nós fazemos para Deus, pelas obras que nós fazemos para o céu, porque a capacidade de fazer o bem em nós não é nossa, é do Espírito Santo que passou a morar em nós. Antes de nós sermos resgatados e restaurados, tudo que havia em nós não prestava. A nossa tendência era para o mal. Desde pequena idade, a nossa tendência é para o mal. É para pensar em nós mesmos sempre. Quer ver? Dá um brinquedinho para 2 bebezinhos brincar. Na hora que um quiser, ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai tomar do outro. Essa é a nossa tendência. Mas a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós, algo muda. Algo muda. Lembra de ontem do perdão? Nós passamos a orar, amar o nosso inimigo. Nós passamos a perdoar aqueles que nos machucaram. Nós passamos a estender a mão para pessoas que nós sequer conhecemos. Nós passamos a nos preocupar com o mundo que vive vagando como zumbis, procurando coisas materiais e viver uma vida louca de maneira que não pensam na eternidade. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, o nosso desejo é para as coisas do reino. E isso nos leva a fazer boas obras. Portanto, essa glória, essa honra, esse status não é nosso, e sim de Deus. E é isso que Jesus está condenando aqui. Vocês não fizeram nada além da sua obrigação. Por isso, não fiquem se vangloriando. Mas Jesus continua, e ele vai falar agora de algo muito poderoso, que é gratidão, que é saber de onde vêm as coisas. Olha só, no versículo 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém. Lembra que a gente está falando de uma volta que Jesus está fazendo, lá de onde ele estava, do norte, até Jerusalém, aqui no sul. E é nessa viagem definitiva que ele vai ficar para crucificação, tá? Então, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Olha só, leprosos eram pessoas totalmente marginalizadas naquela época, porque era uma doença que fazia com que a pessoa tinha que sair da sua casa, sair do meio do povo. Eles moravam nas estradas, longe dos povoados. Era uma condenação, era uma sentença de morte em vida quando a pessoa tinha essa doença. E essas pessoas viviam isoladas da comunidade, isoladas das suas famílias. E não foi só essa vez que apareceu um leproso pedindo a misericórdia de Jesus, aconteceram também outras vezes. E certamente esses leprosos, eles souberam da fama de Jesus, eles ouviram falar das curas que Jesus tinha feito. E eles dizem: mestre, tenha pena de nós, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. E olha a resposta de Jesus: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Por que Jesus falou isso? Quando um leproso ou qualquer outra pessoa impura, que a lepra era considerada uma impureza para os judeus, eles não podiam ter contato com ninguém. E quando uma doença de impureza, como a lepra, se detectava curada, que era uma raridade, o que tinha que ser feito? O sacerdote, ou seja, o líder religioso daquela sinagoga, daquela igreja, daquela congregação dos judeus daquela época, ele tinha que analisar e declarar: de fato, este homem está purificado, não tem mais lepra nele. Isso era obrigatório para que ele voltasse ao convívio com as pessoas, né? E Jesus manda eles fazerem isso, como se Jesus tivesse curado eles. Mas imaginem,
pelo texto, nós lemos em seguida: quando iam pelo caminho, eles foram curados. Jesus mandou eles irem se apresentar ao sacerdote ainda leprosos. Jesus mandou eles irem se apresentar ao sacerdote enquanto ainda estavam doentes. A cura aconteceu no caminho, quando eles estavam indo até o sacerdote. Vou ler mais uma vez o versículo 14 para vocês entenderem. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Em primeiro lugar, eles obedeceram à determinação de Jesus. Eles tiveram fé? Sim, eles tiveram fé. Tiveram fé, obedeceram, viram o ponto que liga ao vídeo de ontem sobre fé. Você não precisa ter uma fé enorme, gigante, mas você precisa ter fé. Aí, esses leprosos caminham rumo ao sacerdote para que fossem examinados. E olha o que diz o verso 15. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Eita, meus irmãos, que texto lindo, maravilhoso, que nos ensina tantas coisas. Nós vimos aqui 10 homens que receberam uma cura. Que bacana, que maravilhoso. Quantos de nós temos pedido cura aqui para as doenças desse mundo? Temos pedido portas de emprego para se abrirem. Temos pedido bênçãos financeiras. Temos pedido paz nos relacionamentos. Temos pedido tantas coisas. Mas são coisas que são só desse mundo. Um emprego você consegue aqui, mas amanhã você pode perder de novo. Esses homens foram curados da lepra, mas nada garantia que amanhã eles não pegassem uma outra doença mais mortal ainda, né? Eles foram curados daquela doença, de uma coisa temporária, de uma coisa pontual. Eu queria que você memorizasse isso. Todos os 10 foram curados, mas foi a cura daquela doença. Aquela doença que, assim como todos os nossos problemas desse mundo, eles têm prazo de validade. É só até aqui, nesse mundo. É só enquanto a gente está vivendo aqui, nessa vida. Todos os seus problemas, as suas doenças, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, eles têm prazo de validade. É só até essa vida. Mas e a próxima? E na próxima? Essa vida é muito curta, 80, 90 anos no máximo. E na próxima? Qual a dificuldade que eu vou ter na próxima vida? E aí vai depender do lugar para onde você vai. Eu já te falei várias vezes. Todos nós vamos para a eternidade. A diferença é onde nós vamos passar a eternidade. Em um lugar onde não haverá doença, não haverá choro, nem sofrimento, nem tristeza. Ou num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Como nós lemos no capítulo anterior, na parábola do rico e de Lázaro, onde o rico foi para o inferno e pedia para que Lázaro molhasse os dedos na água e pingasse na boca dele, porque lá estava muito quente. Lembra? Então, a questão aqui, ela se volta entre 9 que foram curados e 1 que também foi curado, mas há uma grande diferença entre eles. Os 9 que foram curados receberam só essa recompensa, só essa cura momentânea. O outro, que voltou louvando a Deus e agradecendo, ele recebeu, além da cura, a revelação de Deus. Ele recebeu a sua salvação. Assim como, eu não sei se você lembra, da mulher do fluxo de sangue, quando ela foi curada sem sequer pedir para Jesus, apenas tocando na roupa dele. Ele olha para ela e diz: minha filha, a tua fé te salvou, né?
Então, nós olhamos para esses 10 homens e vemos uma comparação bem clara. A cura para esse mundo, ela pode vir, ela pode não vir também. Mas o principal, que esse homem leproso, diga-se de passagem, estrangeiro, não era um judeu. O texto fez questão de dizer que ele era um samaritano, um povo rejeitado pelos judeus. Esse homem, ele voltou, se jogou aos pés de Jesus, louvou a Deus e agradeceu. E somente para ele Jesus diz: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Nós precisamos de fé, mas nós precisamos reconhecer de onde essa fé vem, em quem nós temos fé. Conhecer que Jesus faz milagres, os 10 conheciam. Os 10 ouviram falar que Jesus fazia milagre. E os 10 pediram voltar reconhecendo que ele era Deus. Voltar se jogando aos pés dele. Voltar para que ele te recebesse, e não os sacerdotes. Voltar para os pés de Jesus. É sim ter fé no lugar certo. Ter fé na pessoa certa. Que nós possamos pedir sim para Jesus as nossas curas, as nossas prosperidades, o que a gente precisa nesse mundo. Mas que a gente se volte para ele, se jogue aos pés dele e mostre que a nossa fé não é porque nós sabemos que ele pode fazer, mas porque nós cremos nele, no domínio dele, no governo dele, e nós nos prostramos diante dele, para que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Amém? Nós ficamos por aqui e amanhã nós voltamos com um trecho maravilhoso falando sobre o reino de Deus, sobre as nossas prioridades. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, o que eu puder te ajudar, não hesite em mandar perguntas, tá bom? Nós estamos aqui para caminhar juntos. Por mais simples que seja a sua pergunta, nós estamos aqui para aprender juntos. Se eu não souber, eu me comprometo em pesquisar junto contigo e a gente tornar a palavra de Deus cada vez mais próxima de nós e prática para a nossa vida. Amém? Fica com Deus.